de paix. Tu es le roi de roi, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être tu es digne d'être couronné, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. A Bíblia vem dizer que quando Davi pecou, enquanto ele clamava, ele disse: Senhor, me tira o trono, me tira tudo, só não me lança fora da tua presença. Então clame pela presença do Senhor na tua vida. Clame para que o Senhor nunca, jamais te lance fora da sua presença. Declare ao Senhor que você está disposto a perder tudo menos a sua presença. Pois Jesus vem dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Ore, 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 irmão. Clame pela presença do Senhor na tua vida. Clame pela comunhão, pela aliança de Deus na tua vida. Oremos no nome de Jesus. Oh, eterno Pai, eu abro mão de tudo, Pai Santo, só para permanecer na tua presença. Que eu perca tudo, Senhor, menos o Senhor. Que me tirem tudo, menos o Senhor. Eu posso ser lançada fora de todos os lugares, papá, mas eu nunca quero ser lançada fora da tua presença. Eu quero a tua presença. Eu só quero a tua presença na minha vida. Eu só quero a tua presença na minha caminhada. Eu só quero a tua presença no meu Alfa 20. Eu só quero a tua presença, Rei da Glória. Digne d'être élevé encore, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Nous voici encore auprès de toi, Jésus, tel que nous sommes. Nous nous présentons devant de toi, Papa, à cœur ouvert. Jésus, fais de nous ce que tu as prévu aujourd'hui. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi.
nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aclama o nome do Senhor. Aclama o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Ele que é o Cordeiro que nos reconciliou com o Pai. Ele que é o Cordeiro da reconciliação. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, igreja. Vamos agradecer ao Senhor por esse primeiro momento. E vamos orar pela palavra que vai ser ministrada aqui. Vamos orar para que a palavra seja a resposta para muitas das coisas que nós temos procurado na nossa vida. Peça a Deus para que Ele coloque uma palavra no teu coração. Peça a Deus para que Ele te transforme, para que Ele te renove, para que Ele te confronte com essa palavra, para que saias daqui totalmente transformado e alimentado. Pois a Bíblia vem dizer que não só do pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ora por essa palavra, ora para que ela mude toda a tua vida. Diga ao Senhor que estás expectante, porque a tua expectativa não está nos homens, mas sim a Ele, que é um ser perfeito, que não falha. Oremos no nome de Jesus. Eterno Pai, te rendemos graça por esse momento. Te rendemos graça, Pai Santo, por esse momento de intimidade contigo. Pois nós sabemos, Pai, que as nossas orações foram recebidas por ti. Eterno Pai, te recomendamos agora o momento que se segue. O momento, Pai Santo, da pregação da tua palavra. Oh, Rei da Glória, no nome de Jesus. Manifesta o teu poder por intermédio dessa palavra. Coloca, Pai Santo, a tua palavra nos nossos corações. Revela-te a nós, Papá, por intermédio dessa palavra. Rei, agora queremos ser impactados, confrontados, Pai Santo, e transformados por essa palavra. Oh, Papá amado Yahweh, no nome de Jesus, Pai Santo. Que essa palavra seja uma palavra, Pai, que seja um verdadeiro alimento para os nossos espíritos, que seja um verdadeiro alimento para a nossa alma, que seja um verdadeiro alimento para nós, Rei da Glória. E seja o teu nome louvado, glorificado, Pai Santo, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Disposer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler. Prie, prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Eleve a tua voz, ora.
qu'on peut vraiment acclamer Podemos Jésus? aclamar Jesus. Acclamons-le bien. Aclama o bem. Il s'agit du roi de rois. Il s'agit du Seigneur des seigneurs. Senhor. Acclamons-le royalement. Vamos aclamar Ele realmente. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes fatigués? Será que estamos cansados? Nous sommes fatigués. Estamos cansados. C'est le 40e jour aujourd'hui. Hoje é o Il nous oitavo reste dia. encore 12 jours. Nos faltam ainda 12 dias. Alléluia. Amém. Vous êtes des vaillants. Dis à ton Vocês são voisin, tu es valentes. vaillant. Diga ao teu vizinho, você é valente. Nous sommes en train d'évoluer. Estamos a evoluir. Et je crois E eu creio. que chacun de nous sortira Cada de de ce nós lieu avec sairá un deste lugar témoignage. com testemunho. Alléluia. Dieu va nous Deus vai saturer. nos satisfazer pelas suas bênçãos. Amen, amen. Amen, amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Podemos sentar, por favor. Est-ce qu'on est dans la joie ce Será que matin? estamos na alegria esta manhã? On est vraiment dans la joie ce matin. Estamos mesmo na alegria esta tarde. Moi, je suis dans la joie ce matin. Eu estou na alegria esta tarde. Parce qu'aujourd'hui, nous serons bénis par un fils de la Porque maison. hoje seremos abençoados por um filho de Amém. casa. Un fils de la maison. Filho de casa. Depuis qu'on a commencé, Desde que nós on a começamos, reçu les gens de nós recebemos l'extérieur. pessoas do Mais exterior. aujourd'hui, Mas hoje, nous allons recevoir un iremos fils de la receber maison. filho de casa. Alléluia. Il prêche bien, Ele prega bem, il parle bien, ele fala bem, il est profond dans les ele é Écritures. profundo nas escrituras. J'aime surtout sa Eu amo loyauté. principalmente a sua lealdade. Et ce que j'aime encore en E o lui, que eu amo ainda mais nele c'est sa polyvalence. é a sua polivalência. C'est notre administrateur, É o l'administrateur nosso de l'église La Compassion parceiro, Luanda. é o parceiro da igreja La Compassion Luanda. Mais il est d'une humilité qui me fait tellement Mas du ele bien. tem uma humildade que me faz muito bem. De par sa position, Além da sua posição, il fait n'importe quel travail ici à ele faz l'église. qualquer trabalho aqui na igreja. Il peut faire le Ele protocole, pode fazer o protocolo, il peut faire le ele chantre, pode fazer na música. et il est disponible à E ele é tout instant. disponível em todos os momentos. Des fois, je l'appelle même Às très, très vezes eu tard, lhe ligo mesmo muito et tarde, il est toujours mas ele disponible. está sempre disponível. Et je suis sûr que ce Eu tenho soir, certeza que esta il noite sera une grande, ele será uma grande bénédiction grande pour nous. bênção para nós. Alléluia. Et je crois qu'ici E à eu la creio que aqui compassion, na compaixão, Dieu va susciter des Deus vai puissants serviteurs de Dieu. poderosos servos de Deus. Des hommes qui ont la parole de Homens que Dieu têm a palavra de Deus et qui vont bouger cette e nation. que vão mover esta nação. Alléluia. Maman Doni, Mamadoni, on t'attend. Alpha te esperamos. 2025. Alfa 2025, Prépare-toi. prepara-te. Alléluia. Amém. Est-ce que nous sommes dans la Será que joie de estamos na recevoir alegria l'homme de de Dieu, receber Roland o nosso Boisvin? amado? Recevons-le par nos Receber acclamations Com et nos cris de aclamações joie. e gritos de alegria. Alléluia. Est-ce qu'on peut Será acclamer que le podemos Seigneur? aclamar o Senhor? Alléluia. On peut juste se lever, s'il vous plaît. Podemos levantar, por favor, Nos mains légèrement levées. as nossas mãos, Légèrement as levées. nossas mãos em cima. Je lève mes yeux vers les ciels. Je te te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon
Dieu, avec toute Oh humilité Deus, com de toda cœur, humildade nous do te prions. coração, nós te oramos. Nous demandons que tu nous Pedimos utilises que tu nos aujourd'hui utilizes encore hoje mais uma vez comme un canal, Père éternel, como canal, Pai eterno, pour bénir ton peuple. para abençoar o seu povo. Fais en sorte que tout ce que je veux dire en ces Faça com que lieux tudo o que eu irei dizer neste lugar ne soit pas pour que les gens puissent voir en moi quelque não chose, seja para que as pessoas possam ver em mim alguma coisa, mais pour qu'ils puissent te voir en moi. ô mas Éternel. para que possam rever em mim, eterno. Je rends tout esprit captif à l'Esprit de Dieu en Eu ces rendo todo lieux. espírito cativo ao Espírito de Deus neste lugar. Et je te prie de tout mon cœur, E eu te Père, oro em todo o meu coração, Pai, que tu parles à que un tu homme, fales a um homem, que tu ne rates que tu não personne, falhes ninguém, avec l'autorité com que tu m'as autoridade donnée que tu me aujourd'hui. deste hoje. J'ai prié, ô Eu Dieu, oro, oh Deus, que tu ne rates cet homme que et tu não cette femme, falhes esse homem, esta mulher, que tu désires parler que aujourd'hui. desejas falar hoje. Multiplie les mots de mes Multiplique bouches palavras na minha boca pour que je parle de para que eu fale da sua parte. au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je vous salue au nom de Eu vos Jésus. saúdo em nome de Jesus. Salue juste la personne qui est Saúde à a tes pessoa côtés. que está ao teu lado. Dis-lui Jésus est vivant. Diga a ele, Jesus está vivo. Alléluia. Comme notre pasteur vient de Como o le nosso dire, pastor acabou de dizer, je reprends au nom de Roland Mouaka. eu sou o Papa Roland Moaca. Je suis l'un des serviteurs ici à l'église Eu sou dos servos aqui na igreja. et nous sommes sous l'autorité de E nós notre pasteur. estamos sob a autoridade da nossa pastora. Alléluia. Je tremble un peu parce que je ne suis pas habitué comme Estou a annonce. tremer pouco porque não estou habituado. Je pense que notre pasteur a dit beaucoup de choses Penso que a nossa pastora disse muitas coisas sur moi sobre mim, que je dois aussi beaucoup que travailler. também tenho que Alléluia. trabalhar muito. Alléluia. Amém. Que le Seigneur soit Que o béni. Senhor seja abençoado. Je nous prie de nous lever. Eu peço para que Et possamos nos levantar. nous allons lire Vamos ler une portion des Écritures. algumas escrituras. Ce passage, j'appelle ça notre passage de base parce que Essa passagem eu notre chamo pasteur ela. l'a lu au début lorsqu'on a commencé cette série des enseignements. A nossa Alpha passagem 20. de base, porque a nossa pastora começou com isso quando iniciamos essa série de Alfa 20. 1 Corinthiens 6, 18. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Corinthiens 6, 18. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vous y êtes? Estão? Nous allons lire Vamos ler ensemble, chacun juntos, avec sa cada com version. a sua versão. 1, 1, 2, 2, 3. C'est Fujam da pourquoi imoralidade fuyez sexual. les unions illégitimes. Qualquer outro tous les pecado autres que alguém péchés comete qu'un homme não peut afeta commettre o corpo. Mas n'implique as pas pessoas que cometem intégralement son imoralidade corps. sexual Mais pecam celui contra o qui seu se próprio livre corpo. à la débauche pêche contre son propre corps. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Podemos sentar. Que Dieu soit béni. Que Deus seja abençoado. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de réfléchir ce que j'allais Quando eu estava a enseigner pensar o que aujourd'hui, iria ensinar hoje, alors j'ai eu beaucoup de temps où j'étais en train de penser, qu'est-ce que je eu peux tive faire? muito tempo, estava pensando, o que é que eu vou fazer? Et avec les hommes de Dieu qui sont passés, E com os homens de Deus que passaram aqui, ils ont eu à définir largement eles ce que definiram nous sommes en train de dire o que nós estamos a dizer. et ils ont eu à donner beaucoup de points. E eles deram muitos pontos. Et à chaque fois que je venais, je me disais, mais ces hommes de Dieu ne vont rien nous laisser. E cada vez que eu vinha, eu dizia, esses homens de Deus não vão nos deixar nada. Ils touchent presque Eles partout. tocam quase em toda parte. Alléluia. Et le Seigneur, lorsque E o j'étais en Senhor, train quando de eu chercher estava quoi dire, procurando o que dizer, il m'a dit, ele me disse, dans une partie, parle de tout. numa parte, fala sobre ti. Parle de la victoire Fala da que je vitória te donnais. que eu te dei. Alléluia. Et
pour commencer, E para começar, j'allais aussi dire, n'hésitez pas Eu pour também ia dizer. les requêtes, não hesitem para os sujeitos, parce que je me souviens en 2018, porque eu me lembro em 2018, je crois en Alpha 40 ou 20. creio je que foi sais em plus. Alfa 40 ou 20. Alors j'ai passé dans des situations Eu compliquées passava em situações complicadas, en termes de relations quando tem a amoureuses. ver com relações amorosas. J'ai écrit ma première requête. Eu escrevi o meu primeiro sujeito. Je me souviens comme si c'était Eu aujourd'hui. lembro como se fosse hoje. J'ai dit, Nzambe lukelanga mwasi. Eu disse, Senhor, procura para mim uma esposa. Ça semble être bizarre, Sou estranho, mais c'est ce que j'ai écrit dans mas la foi o que eu première ligne. escrevi na primeira linha. Et c'est passé comme ça. E passou-se assim. Et après un jour, on était Depois dans de une dia, retraite, estávamos num retiro, dans un groupe de musique. num grupo de música. J'étais assis avec les Eu autres estava sentado personnes. com outras pessoas. J'entends quelqu'un me dire, Eu ouço lève alguém me les yeux dizer, levanta os et olhos regarde ta femme. e olha a tua mulher. Et j'ai vu ma femme, E eu vi a minha elle mulher, était en train de balayer à la ela porte. estava a varrer a porta. Donc je voulais juste nous dire Queria só nos dizer que dans des moments pareils, que le momentos Seigneur como répond esse, o Senhor vraiment. responde mesmo. Alléluia. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui A concerne minha mensagem premièrement de hoje concerne ceux qui primeiramente sont nés de nouveau. os que são nascidos de novo. Alléluia. Concerne aussi le chercheur de la sanctification. Concerne também o procurador da santificação. Et ça concerne aussi E também concerne tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse todos aqueles que querem viver uma vida pura pour rencontrer le Seigneur. para encontrar o Senhor. Alléluia. Et deuxièmement, ça concerne tous ceux-là E em segundo lugar, concerne tudo isso. qui sont de la maison de Dieu, qui sont enfants de Dieu, Todos aqueles que são filhos de Deus, mais qui conduisent leur vie à leur propre guise. mas que conduzem as suas vidas em sua própria mão, volante, À leur propre manière. em sua própria maneira. Alléluia. Pourquoi j'ai dit c'est pour les enfants de la maison? Por que eu disse que é para os filhos de casa? Parce qu'un père ne peut pas demander à l'enfant du voisin Porque pai nunca pode pedir a filho do vizinho de se comporter comme lui veut. de se comportar como quiser. Alors, premièrement, ça concerne les enfants de la maison. Primeiramente, concerne os filhos da casa. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz et me suivent. e me seguem. Donc, il faut être brebis. Quer dizer, Alléluia. tens que ser uma ovelha. Alléluia. La sanctification que nous parlons dans ces thèmes A que je suis en train santificação de que développer, estamos a falar nesse tema que eu estou a desenvolver. j'étais en train de dire, ce n'est pas la part de païens. Eu estava a dizer que não é uma parte dos pagãos. Ne concerne pas ceux qui ne sont pas en Não Jésus-Christ. concerne aqueles que não estão em Jesus Cristo. Parce que l'immoralité sexuelle, Porque a imoralidade pour ceux sexual, qui ne sont pas en para aqueles que não Jésus-Christ, estão em Jesus c'est Cristo, quelque chose de é normal. uma pour eux. coisa normal. Alors, si on doit les conseiller, Então, se temos que os aconselhar, ça sera à un terme moral, será em termo moral, mais ça ne sera pas un terme mas não spirituel, será em termo puisqu'ils espiritual, ne s'attendent pas à porque eles não recevoir quelque chose esperam d'en haut. receber alguma coisa do alto. Alléluia. 2 Timothée 4, 2 de Timóteos 3. 4, 3. j'aime ce verset, la Bible dit, Eu amo esse versículo, a Bíblia car diz, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison, si tu écris, tu peux souligner démangeaison, ayant la démangeaison d'entendre deux choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La Bible dit, ils se donneront. a Bíblia diz, eles se darão. Et puis 4, il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Desviando o olhar da verdade. Et se tourneront vers des fables. Et dans 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Alléluia. Je vous vois un peu froid, on peut faire ça? Podemos fazer isso. Alléluia. Dans des églises, Nas igrejas, les gens sont souvent habitués aux choses qui les
plaisent. As pessoas às vezes estão acostumadas com coisas que lhes agradam. Ils aiment, si ça pourrait être possible, même donner les prédications et les thèmes aux pasteurs. Eles amam que, mesmo até que se for possível, dar pregações e temas aos pastores. Et des fois, dans les églises, ça arrive quelque chose que lorsqu'un pasteur prêche sur les choses qui leur plaisent, il manifeste cette joie. Às vezes na igreja, quando o pastor prega algo que lhes agrada, eles manifestam esta alegria. Des fois, ils s'aiment. Às vezes eles Des fois, ils crient. semeiam, às vezes eles gritam, Des fois, ils sont dans la joie. às vezes eles estão na alegria. Et ce sont ces choses-là que moi j'appelle des E sucreries. são essas coisas que eu chamo de doces. Alléluia. Ce sont des choses São que coisas j'appelle des que eu sucreries chamo de doces. qu'on donne à un Que enfant, damos a uma mais à criança, un moment. mas no momento. Sauf qu'il y a des choses qui font croître l'enfant, Só que há coisas que fazem crescer a qui donnent de la criança, force à que ses dão os, força aos seus qui sont comme ossos, des que légumes, são como legumes, qui sont comme des choses que qui são sont como amères. coisas que são amargas. Mais les enfants n'aiment Mas pas as ces crianças não choses-là. gostam dessas coisas. Mais maintenant, le problème, Mas c'est agora o de la part problema du responsable, c'est de la part É de do lado do son père, responsável, é do lado do seu pai, qui se dit, si je lui donne que de que se sucreries, diz que se eu lhe entregar apenas doces, cet enfant ne va pas bien grandir. essa criança não vai crescer bem. Il aura peut-être des problèmes de dents. Ele terá, se calhar, problemas de dente. Et après, c'est encore moi qui va commencer à E dépenser de depois l'argent. será eu que irei mais gastar dinheiro. Et ce genre de message, fouiller E esse l'impudicité, tipo de mensagem, fugir da imoralidade ça sexual, fait partie de messages que moi j'appelle des légumes. faz parte das mensagens que eu chamo legumes. Et c'est ce genre de messages que Paul appelle des os. E são tipos de mensagens que o Vous Paulo êtes chama de habitués ossos. de lait, Vocês estão habituados com leite, mais vous n'êtes pas habitués de mas choses vocês não estão qui habituados bousculent. com coisas que movem. Normalement, à l'église, lorsque nous Normalmente na venons, igreja, quando nós viemos, nous devons laisser une partie de nós nous temos que deixar uma parte de nós pour nous ressembler de plus en plus en Jésus. para se parecer cada vez mais como Jesus. Alors que si on nous donne que des sucreries, Enquanto que se nos darem apenas doces, nous serons incapables d'atteindre un summum. nós seremos incapazes de atingir o nível. Alléluia. Et c'est un message que j'ai E trouvé uma mensagem que eu achei rare ici dans ces pays. raríssima aqui neste país. Alléluia. Lorsque je suis venu dans ces Quando pays, eu cheguei neste país, l'Éternel m'a amené de faire un jeûne de 6 heures à 6 heures. o Eterno me levou a fazer um jejum de 6 horas a 6 horas. Et il m'a expliqué pourquoi je devais faire ces E me jeûnes. explicou por que eu tinha que fazer este jejum. C'était un jeûne qui allait permettre mes pieds à se cimenter dans ces pays. Era um jejum que iria me permitir aos meus pés de se cimentar neste país. Je suis venu célibataire Eu vim aqui solteiro, et je devais chercher la vie comme tout le monde. eu tinha que procurar a vida como todo mundo. Je suis allé dire à ma grande sœur, Eu fui dizer à minha irmã mais je velha. lui ai dit non, le Seigneur m'a dit Eu disse, o Senhor me disse que je dois faire le jeûne que eu tenho que fazer o jejum de 6 heures à 6 heures das 6 horas às 6 sans horas, sortir de la sem maison sair de casa, et je ne veux que boire de l'eau. e só vou apenas beber água. Et j'ai fait ces jeûnes-là. E eu fiz este jejum. Et quand je suis arrivé E quando eu vers cheguei, 4 heures du matin, Até 4 horas da manhã, le Seigneur a commencé à me o montrer Senhor começou cette a me ville en mostrar fait. esta vila. Il a commencé à me montrer ces pays. Ele começou a me mostrar este país. Et il a commencé à me montrer qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes E começou a me mostrar o que faz com que os homens puissants poderosos, qui sont venus avec l'onction que vieram com unção d'impacter de impactar, ont échoué. falharem. Et il m'a fait comprendre Ele me fez beaucoup compreender de choses concernant l'océan. muitas coisas que têm a ver com o oceano. Et j'aimerais bien partager E avec eu gostaria de vous partilhar com aujourd'hui. vocês Alléluia. C'est que le Seigneur m'a O dit, que o Senhor me disse, plusieurs hommes de Dieu qui sont venus dans ce pays, muitos homens de Deus que vieram neste il país, n'y a pas deux choses qui les ont fait échouer. não há duas coisas que lhes fizeram Il n'y a pas falhar. trois choses qui Não há les ont três fait coisas que échouer. lhes fizeram Y a falhar. qu'une seule chose Há apenas que uma les única ont fait. coisa que lhes fez falhar. Et la chose, c'est E a l'impudicité. coisa é a imoralidade. Parce que quand je suis arrivé, Porque quando eu cheguei, moi je suis dans un domaine où je côtoie beaucoup les eu estou no femmes. meio em que eu estou num ambiente onde tem muitas Parce que mulheres. c'est souvent les femmes qui ont plus de Porque problèmes de muitas das téléphone. Je vezes n'ai são jamais mulheres que compris têm ça. problema de telefone. Nunca compreendi isso. Alors, une femme pour un téléphone, Então, uma mulher para um telefone
Lorsque tu répares son Quando téléphone você arranja o seu telefone, et que vous avez négocié e qu'elle doit vocês te payer 15 negociaram que 000 ela tem que te pagar 15 mil, et que lorsque son que quando téléphone seu est telefone arrangé, é reparado, elle a toujours tendance de te Elle a remercier sempre au-delà de l'argent qu'elle doit te donner. maneira de te agradecer acima do dinheiro que te deu. Surtout si elle a beaucoup marché, que ça n'a pas marché dans plusieurs lieux. Principalmente se ela andou muito e não funcionou em outros Et lugares. j'ai vécu de choses E eu vivi bizarres. coisas bizarras. Et c'est le seul pays où on m'a E é o dit único país onde me disseram: l'eau est plus chère que la femme. a água é mais cara que a mulher. Et je l'ai vu. E eu vi. Et je l'ai vraiment vu. E eu vi mesmo. Alléluia. Et là où je travaillais un jour, E onde eu trabalhava, um dia, une femme est venue. uma mulher veio. Elle était à mes côtés Ela là. estava ao meu lado. Je vois un garçon qui est venu Eu travailler vejo aussi. homem que também veio trabalhar. Il est venu faire un Ele travail veio fazer um trabalho là où moi j'étais. onde eu me encontrava. Directement, je vois le garçon, Diretamente eu vejo o homem, bouge la fille. toca a moça, Il prend son téléphone, pega o seu telefone, sans dire un mot, sem dizer alguma il palavra, lui donne. e lhe entrega. Et la fille met son E a numéro de mulher põe téléphone. o seu número no telefone. Pardonnez-moi de vous dire, Me perdoem de vos dizer. l'Angola fait partie de pays où Angola le faz numéro de téléphone parte de femmes, dos países em que o número de telefone das mulheres, je ne sais pas si c'est aussi eu não sei se facile dans les também é autres pays tão qu'ici. fácil em outros países. Même dans les taxis, Mesmo em il táxis, suffit de prendre ton só téléphone. basta você pegar o seu telefone, Tu mets comme si tu voulais composer un você numéro. põe como se quisesse compositar um número. Tu bouges la fille qui est à tes Você côtés. move a Sans la dire menina quoi que que está ao teu ce lado, soit. sem lhe dizer qualquer Tu coisa. prends le téléphone, Você pega tu o la telefone e donnes. você entrega. 80% elle mettra son numéro. 80% ela vai colocar o seu número. Et les hommes qui sont ici E peuvent os homens que estão témoigner. aqui podem testemunhar. La fille a mis son numéro A moça colocou o seu número. et le garçon lui a dit, E o moço lhe disse: est-ce qu'on peut aller quelque part là? será que podemos ir em algum lugar? La fille a dit non, A moça lhe disse: ma mère m'a não, envoyé a d'acheter des minha trucs mãe me ici. enviou para comprar Je ne peux coisas, pas eu aller. não posso ir. Ok. Il a dit, Tá bon, bem. je vais Disse: t'appeler tá plus bem, eu tard. irei te Non, ligar, appelle-moi mas vers tá, 16 disse: h on va se não, voir. liga-me a partir das 16 horas, vamos Vous allez nos encontrar. comprendre pourquoi Vocês je vão traîne compreender ici. por que eu estou a demorar aqui. Lorsque la fille est partie, j'ai Quando a moça posé la foi, question, monsieur. Eu perguntei ao Tu moço: connais la fille? tu conheces a moça? Non. Vous vous êtes déjà vu? Já se encontraram? Não. Não. Mais comment tu as Mas fait como pour é que tu avoir son fizeste numéro? para ter o seu número? Il m'a dit, Ele me disse: você não é daqui. tu n'es pas d'ici. Je comprends que tu n'es Eu pas compreendo d'ici. que você não é daqui. Parce que nous ici, Porque nós aqui, ça c'est rien. isso não é nada. Et puis je lui dis, mais tu E lui eu disse: montrais le mas lieu tu lhe là. mostravas o lugar Il aí? dit en fait, Ele me ici, disse: aqui, dans ces marchés, nesse mercado, toi tu vois marcher. tu estás a ver que é mercado. Mais il y a des chambres d'hôtel Mas há ici derrière quartos les de hotéis conteneurs. aqui por trás dos contenores. Et je l'ai appris par lui. E eu fiquei a saber disso através Et dele. il me dit, E ele me diz: si elle avait se accepté, ele aceitasse, on allait aller nós nous iríamos réjouir. ir até lá se agradar. Et personne n'allait payer E personne. ninguém ia pagar ninguém. Je dis, waouh, Eu vous êtes disse: à ce uau, niveau. vocês estão neste nível. Il a dit, toi, Ele tu disse: dois você tens que t'habituer. se habituar. Alléluia. Que Dieu soit loué Que Deus seja jusqu'aujourd'hui, je ne louvado me suis até jamais hoje. Eu habitué. nunca me habituei. Alléluia. Et je vois des choses E eu bizarres. vejo coisas Un bizarras. jour, une femme est Um dia venue. uma mulher veio. Elle voulait changer Ela son queria viseur. mudar o seu visor. On vient, on la change les viseurs. Ela muda o visor. Et puis, elle voulait qu'on mette des applications et E ela tout. queria que nós colocássemos On aplicações met e tudo des mais. applications. Colocamos aplicações. Maintenant, c'est le moment de payer. É agora o momento de pagamento. Elle dit, j'ai pas d'argent. Ela diz: não tenho dinheiro. On a dit, mais comment tu Mas n'as dissemos: pas mas como é que d'argent? você não tem dinheiro? Elle a dit, je Ela veux vous diz: dire quelque eu vou vos chose. dizer alguma Quand coisa. je suis sorti chez Quando moi, eu saí da minha casa, je n'avais pas d'argent. eu não tinha dinheiro. Et rassure-toi, je n'ai pas E l'intention de assegura-te, eu não payer. tenho a intenção de pagar. Mais ce que je peux te Mas o que dire, eu posso dizer c'est que é que on est 12 heures maintenant. são 12 horas agora. C'est que par rapport à l'argent Et qui- que je te dois, Com o dinheiro que eu te devo, alors cela veut dire que tu peux rester avec moi même jusqu'à 18 quer dizer heures. que você pode ficar comigo pelo menos Pour até seulement que je 18 rentre à temps. horas para que eu possa voltar a tempo. Je ne vous rencontre pas de fable. Eu não vos conto mulheres. Je vous dis ce que nous vivons chaque jour. Eu vos digo que nós vivemos nesses dias. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que le pasteur a dit l'autre fois. Por isso eu amei o que o pastor disse na outra vez. Les hommes sont...
ils subissent beaucoup dans Os ce pays. homens sofrem muito neste país. Les femmes, vous devez As prier mulheres, pour vos vocês têm maris. que orar para os vossos Parce que ce que maridos. nous avons Porque o que nós l'habitude de temos voir hábito ailleurs, de ver c'est pas ce que fora nous voyons não é o ici. que nós vemos On l'a aqui. posé la question, mais Me qu'est-ce que tu perguntaram, nous mas dis? o que é que você Elle vai a nos dit, dizer? je suis Ela sortie disse, à la eu maison saí sans de argent. casa sem dinheiro. Donc ce que je suis, Quer dizer, o que eu sou c'est o que ce que je peux partager. é o que eu posso partilhar. Laisse-moi seulement 18 Deixa-me heures apenas 18 pour qu'à la horas maison, que personne ne puisse me gronder. para que em casa ninguém possa me ralhar. Alléluia. Et c'est dans ces pays où nous nous trouvons. E é nesse país que nós nos Et encontramos. maintenant, dans ce genre de pays, si on s'était, E nesse tipo de país, se nós nos calarmos et on ne dit pas ce genre e de não dizermos choses, esse tipo de coisa, nous allons passer à iremos côté. passar à parte. Pourquoi nous allons passer à Por que nós côté? iremos passar à parte? Parce que la première Porque a mission que primeira nous avons, missão que nós c'est de temos ramener les é de cœurs trazer os corações vers Dieu. até Deus. Et on ne peut pas E ramener não les podemos hommes trazer os homens qui croient qu'un que si grand acreditam péché que comme grande l'impudicité. pecado como a imoralidade sexual normal. é normal. Et ici, comme les E maisons aqui, como as casas sont pas si chères, não são tão caras, la plupart des hommes a qui maioria travaillent dos avec homens que nous trabalham conosco, ont des femmes. eles deux têm femmes. duas mulheres, Parce qu'ils mulheres. peuvent payer. Porque eles podem pagar, La maison, c'est pas a cher. casa não é caro. Et la plupart des hommes E a célibataires maioria qui dos travaillent homens avec solteiros nous que trabalham conosco, ont ces mamans-là eles qui têm n'ont aquelas plus de hommes. mamãs que já não têm homens. Alors les mamans-là prennent Então des aquelas maisons mamães pour eux. tomam casa para eles. Et vers un vendredi ou un samedi, Por uma sexta, sábado, elle peut dire à la maison pode qu'elle dizer va à em la casa, veillée. que ela vai na vigília, Elle va passer le temps avec ela vai cet passar homme-là. tempo com aquele Et homem, le dimanche ou le e o lundi, elle va domingo, sortir. segunda-feira, ela vai sair. Pourquoi j'ai Por tardé à vous que dire que eu ça? tardava para vos Parce dizer que je isso? voulais vous faire Porque eu queria vos fazer comprendre compreender à quel niveau em que nível nous nous retrouvons dans estamos a ce nos pays. encontrar neste Et le país. Seigneur m'a dit, E o Senhor me disse, tu dois faire ces tu jeûnes tens que pour fazer que tes esse pieds jejum soient para que os teus solides. pés permaneçam sólidos. Et il a commencé à E ele começou a me m'expliquer explicar que ces pays que esse ici, país aqui, même ceux qui font de la mesmo musique, aqueles que fazem ne músicas, font pas beaucoup de não fazem succès. muito sucesso. Leur musique As peut suas faire músicas podem fazer 2-3 mois 2-3 et le meses. succès va E o down. sucesso vai abaixo. Parce que le diable Porque o diabo ne gagne pas trop dans la não ganha musique dans ces muito na pays. música desse país. Dans ces pays, il gagne dans la Nesse país débauche. ele ganha na Dans la impureza. débauche. Voilà pourquoi il investit. Razão pelo qual ela Et investe. il m'a expliqué que Ele me tous ces explicou que pays-là, todos esses países où l'océan Atlantique onde o Oceano aborde, Atlântico aborda, ce sont ces pays-là são esses países qui malheureusement que bénéficient infelizmente beneficiam de la débauche. da impureza. Et cette débauche-là E essa impureza provient des esprits de provém mer, dos espíritos dos Des mares, esprits dos os oceanos. espíritos dos oceanos, des sirènes as sereias qui envoient les gens que enviam avoir pessoas un esprit de a ter séduction espírito de extrême. sedução extrema. Des gens qui sont distraits Pessoas de que la são vie normale, distraídas da vida normal, qui pensent que que tout pensam que tourne sur ce tudo qu'ils font. rodeia naquilo quanto eles fazem. Alléluia. Je prie que Dieu, Eu oro que Deus, ce soir, esta noite, lorsque nous allons quando nós prier, iremos orar, qui te permette à que te être encore plus permita fort. ser ainda mais forte. Alléluia. Car je te dis, Pois eu digo-te, les tentations as tentações viendront. virão. Et aussi longtemps qu'on sera E ici, mais tempo que nós estivermos ou aqui, bien aussi longtemps qu'on sera sur ou cette mais terre, tempo que nós estivermos nesta terra, nous en verrons de toutes les nós couleurs. veremos de tudo. Nous en verrons de toutes les couleurs. Veremos todo tipo de cor. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Timothée, la Razão Bible pelo dit, qual no livro de 2 de Timóteo, a Bíblia diz, les hommes, ils vont se faire une foule de os docteurs. homens vão se fazer uma multidão de doutores. La Bible ne dit pas que les docteurs A viendront Bíblia vers não eux. diz que os doutores virão até eles. Eux-mêmes, ils vont Eles créer des mesmos vão docteurs criar doutores pour que ces para hommes-là que esses leur homens disent des choses os que dizem eux aimeront coisas que bien eles d'entendre. amarão ouvir. Alléluia. Les choses qui vont agréer leurs Coisas oreilles. que vão agradar os seus ouvidos. Parce que la Bible précise Porque a Bíblia afirma que dans ces temps-ci, que nesses tempos les hommes auront la os homens démangeaison. terão La démangeaison. Et j'ai essayé de vérifier si c'est quoi la démangeaison. a comichão. Ok. C'est ça la démangeaison. É isso a comichão.
Donc, ils vont vouloir Eles vão querer entendre les choses qui leur plaisent, ouvir coisas que lhes agradam, mais au niveau où mas até onde? que si tu leur dis les choses qui ne Até leur com que plaisent se pas, tu disseres coisas que não lhes ça agradam, sera équivalent à vai ser quelqu'un qui a equivalente a alguém que de la lèpre, tem lepra, qui doit se gratter à que tout tem moment. que se coçar a todo momento. Alléluia. Vous voyez à quel Vocês niveau veem a les que choses vont nível de devenir. coisas vão se tornar. Et je prie le E eu Seigneur oro ao Senhor que nous soyons des hommes que nós sejamos homens épargnés de ça. guardados disso. Et si tu parles du E péché, se tu falares do pecado, les hommes disent non, os toi, homens dizem não, tu viens condamner. tu vens condenar. Si tu parles du Se péché, tu falares do pecado, les hommes disent os non, homens dizem não. mais toi tu te vois Mas tu saint, estás a se ver de santo, qui n'a pas encore que ainda péché, não pecou, qu'il jette la pierre à une que autre atira personne, pedra a uma outra pessoa. il déforme les versets bibliques Eles modificam o versículo bíblico pour assoupir à leurs besoins. para satisfazer as suas necessidades. Et nous allons faire cette comparaison E vamos fazer esta comparação dans ces versets que j'ai choisis et nous allons voir ce que le Seigneur veut nesse nous apprendre versículo que eu ici. escolhi. Vamos ver o que, é que o Senhor nos deu. La Bible dit, A Bíblia diz, dans le livre d'un Thessaloniciens, no livro de 1 4:3, Tessalonicenses 4:3, la volonté de Dieu est que nous soyons saints, a vontade de Deus é que nós sejamos que santos, nous menions une vie de pureté. que nós levamos uma vida de pureza, Or, ou dans 1 Corinthiens 6:19, em 1 de Coríntios 6:19, la Bible nous dit a Bíblia nos que diz notre corps est le temple que o du nosso corpo é o Saint-Esprit. templo do Espírito Je Santo. viens de dire deux Eu choses. acabei de dizer duas La coisas. volonté de Dieu A est que vontade nous de soyons Deus é que nós saints. sejamos santos Et que nous menons e une que nós vie vivemos uma de vida pureté. de pureza. Or, lorsque nous lisons Enquanto lemos 1 Corinthiens 6, o livro de 19, 1 de Coríntios 6:19, la Bible dit a notre Bíblia diz corps que nosso corpo est le temple du é o templo do Saint-Esprit. Espírito Santo. Alléluia. Donc Dieu Saint Quer dizer, Deus Santo qui habite en nous, que habita em nós, il a besoin d'un ele récipient precisa de um qui recipiente est saint. que é santo. Car on ne peut pas mettre Pois un não vent podemos nouveau colocar vento novo dans des vieilles huîtres, Em- dans des vieilles récipients. em velhos recipientes. Alléluia. Et la troisième, E a terceira, c'est dans Hébreux 12, em 14. Hebreus 12:14. La Bible dit, or, A Bíblia sans diz, la sanctification, sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Trois choses. Três coisas. Dieu veut que nous soyons Deus saints, quer que sejamos santos, car notre corps est le pois temple nosso du corpo é o templo do Saint-Esprit. Espírito Santo. Or, sans la Pois sem a sanctification, santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Lui, il veut que nous soyons Ele saints, quer que nós sejamos santos, car notre corps est pois le nosso temple corpo du é o templo Saint-Esprit. do Espírito Santo. Or, sans la Pois sanctification, sem a santificação, il est impossible de é voir Dieu. impossível de ver Deus. Alléluia. J'espère que tu as compris Espero que quelque você chose. compreendeu alguma coisa. Donc, il aimerait bien Quer dizer, ele que gostaria, notre vie ne ressemble plus à notre vie, é favorável que a nossa vida não se pareça mais com a nossa vida, mais que nous nous approchions de plus mas en que plus nós nos aproximamos cada vez mais à la nature de ce que lui na il est. natureza daquilo quanto ele é, Saint. santo. Alléluia. Dans un pays comme le Num nôtre, país como o nosso, la sainteté doit être une prédication a santidade tem que ser uma pregação et au-delà d'une e prédication, acima de uma ça pregação doit être une tem que décision. ser uma decisão. Donc cela veut dire tu dois te Quer dizer, décider tens que se decidir, de te de discipliner se disciplinar et de te garder pur. e de se preservar puro. Alors vous allez me permettre Então de vocês vão me permitir me retrouver, de rester de me seulement encontrar, de permanecer apenas dans l'immoralité na sexuelle. imoralidade sexual. Alléluia. Pour que je me sente fort Para que eu dans me ce que je sinta veux en train de dire. Forte naquilo quanto eu estou dizendo. Alléluia. Alors, excusez-moi, homme de Dieu, Então, desculpem, homens de Deus, prophète, évangéliste, profeta, evangelista, toi qui es ici et tu qui que me estás suis aqui, que me peut-être, segues sur talvez Internet. na internet. si tu crois que tu Se ne tu dois pas acreditas dire que não ces pode choses dizer essas parce coisas, que tu as peur de porque tu tomber tens demain ou medo de après-demain cair
amanhã ou depois da manhã. Si toi tu as choisi Se la tu partie escolheste a parte où la Bible dit la em que chair a est Bíblia diz que faible, a carne é fraca, sache que nous on a saiba choisi que la nós partie escolhemos a parte que de l'esprit est que do disposée. Espírito está disponível. Et nous on va rester dans la partie de l'esprit est disposée. Parce que je crois que si l'esprit est disposé, c'est l'esprit qui va influencer le que corps. vai influenciar o corpo. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Porque há peur muita gente que tem medo de dire fouiller de dizer l'impudicité. fujam da imoralidade sexual. Parce qu'ils savent Porque qu'ils eles pourront se sabem que retrouver un eles jour. podem também se encontrar nesse dia. Alléluia. Mais nous Mas croyons nós acreditamos que l'Éternel qui que nous o a Eterno donné que nos deu cette victoire, essa il vitória, ne va pas nous ele laisser não en vai cours nos de deixar chemin. Il no va durante a continuer caminhada. avec Ele nous vai jusqu'à la continuar fin. conosco até Alléluia. no fim. Et l'Éternel est E o fidèle. Eterno é fiel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Será que le roi podemos des rois? aclamar o Rei do Rei? Alléluia. Acclame le Seigneur des Aclama o Seigneurs. Senhor dos Senhores. Et on a vu beaucoup de E choses. nós vimos muitas Un coisas. jour, je suis allé acheter de l'eau à Eu boire. fui comprar água para beber. Je vois une femme qui me Eu vejo suit. uma mulher que me segue. Elle me dit, tonton, Ela me diz, je crois que Tio, il y a certaines personnes eu que creio j'ai que há déjà certas rencontrées cette pessoas que histoire. eu já contei essa Elle me dit, história. tonton, Ela me diz, tio, ça fait déjà une semaine. já faz uma semana Je te regarde. que eu te olho. Tu entres. Você entra, Tu sors. você sai. C'est comme si tu es seul, hein? É como se estivesse sozinho. Il y avait des mamans qui étaient à Havia côté. mamães que estavam lá. Les mamans l'ont dit. As mamães disseram, Oh, maman, c'est... oh, Não é também mãe, assim. também não é assim. Ela diz, me deixa. Não é assim como. Ele é bonito, eu também sou bonita. Podemos só se juntar. Não vai... Alléluia. Et moi, je lui ai E dit, eu a disse, moi, j'ai mon fiancé. eu tenho a minha noiva. J'ai ma fiancée, Eu j'allais tenho a dire. minha noiva. Et elle n'est pas ici. E ele não está aqui. Et il ne fallait pas que je dise qu'elle n'est Não pas devia ici. ter dito que ela não D'ailleurs, está aqui. avoir fiancé, Pois, porque ter ça ne l'a noiva même pas bougé. também não vai Mais mover quand j'ai ela. encore ajouté Mas qu'elle quando n'est eu pas ici, acrescentei que ela não elle m'a dit, está oh, aqui, ela disse, oh, moi je sais. eu sei. Même si elle n'est pas ici. Mesmo que ela não está aqui. Nous, on est en train de faire Nós des estamos choses a fazer as d'ici. coisas daqui. C'est entre nous. Entre nós. Ça n'a rien à voir Não avec tem nada a elle. ver com ela. Je lui ai dit non, Eu maman. disse, não, mãe. Moi, je suis différent. Eu sou diferente. Alléluia. Et je suis sorti de E là. eu saí dali. Et c'est à ces E foi jours-là naquele dia que j'ai compris que eu compreendi que je ne suis pas en train de que eu não lutter avec estou les joueurs du quartier. a lutar com os jogadores do Je suis bairro. avec les Estou professionnels. com os profissionais. Donc, je dois Quer dizer, augmenter eu un tenho peu que aumentar de ce que j'avais l'habitude do que eu tinha hábito de faire. de fazer, Augmenter un peu. aumentar um pouco. Alléluia. Et j'avance un peu. Avanço um pouco. Alléluia. Si les anges déchus sont descendus, Se os anjos da queda desceram, comme on nous a prêché l'autre como nos fois, pregaram na outra vez, et ils ont choisi les e eles femmes escolheram mulheres parmi les filles des hommes, entre as filhas dos homens, et ils se sont suivis avec eux. e elas se juntaram com eles. Toi, tu ne vas pas t'échapper Tu si tu crois que tu es não vais fort par escapar toi-même. se tu achas que és forte por ti mesmo. Alléluia. La force doit venir A d'en haut. força tem que vir do alto. Une puissance surnaturelle Poder sobrenatural doit venir pour te donner la tem que vir para te force. dar a força. Alléluia. L'instabilité A instabilidade spirituelle espiritual est l'un des dangers é dos perigos pour résister à para l'impudicité. resistir na imoralidade sexual. Si tu n'es pas Se stable tu não é spirituellement, estável espiritualmente, tu peux faire tu beaucoup de podes fazer disciplines. muitas disciplinas, Tu vas tomber. vais cair. L'instabilité A spirituelle instabilidade espiritual t'empêchera te impedirá à résister. de resistir. Alléluia. T'empêchera à Te résister. impedirá de resistir. Alléluia. Les problèmes avec nous, Os enfants de Dieu, problemas conosco, filhos de Deus, c'est que lorsque la Bible é dit que quando a Bíblia fuyez, diz fujam, nous on veut nós résister. queremos resistir. Lorsque la Bible Quando dit a Bíblia diz résister, resistem, nous on veut fuir. nós queremos fugir. La Bible dit A devant Bíblia le diz, diable, diante do diabo, résistez, il fuira loin de resistam, ele vous. fugirá longe de vocês. Mais nous fuyons Mas le nós diable. fugimos do diabo. Lorsqu'il vient Quando devant ele nous vem diante de nós, avec des problèmes et des com problemas situations, de situações, nous pleurons, nós choramos, nous fuyons. nós fugimos.
Mais devant le Mas péché, diante do pecado, devant diante l'impudicité, da imoralidade sexual, nous voulons nós résister. queremos resistir. Alléluia. Et si tu veux E résister se tu queres resistir au devant des péchés qu'il faut diante dos fuir, pecados que tens que fugir, et fuir au devant des e péchés que tu fugir dois diante dos pecados que résister, tu tens que tu resistir, ne vas ni tu não vaincre vais nem vencer là où il faut onde résister. tens que Et tu resistir. ne vas ni E vaincre là où il também faut fuir. não vais vencer nem onde tens que Et fugir. la Bible dit A fuyez. Bíblia diz: fujam. C'est un impératif É présent. o teu imperativo presente. Donc cela veut dire, Isso quer dizer, c'est un ordre. é uma ordem, C'est à l'immédiat. é o imediato. On ne te dit pas de Não te nourrir la dizem, chose. não te dizem de alimentar a coisa. On te dit de fuir Te directement. dizem de fugir diretamente. Alléluia. Car Dieu sait Pois Deus sabe, que l'impudicité te a résistera imoralidade te resistirá. si toi tu veux le Se résister. tu quiseres a resistir. Tu sais pourquoi Tu l'impudicité te sabes o porquê que a résistera? imoralidade te resistirá? Parce qu'il est ami Porque ela é amiga à une partie de toi a uma parte tua, qui est ta chair. que é a tua carne. Alléluia. Et comme tu ne peux te E como tu séparer não de ta podes chair, separar da tua carne, alors tu ne pourras então tu não résister. poderás resistir. Alors il faut fuir. Então tens que fugir. Et il faut fuir. Tens que fugir. Ce péché Esse pecado tire sa force tira a sua en força communiquant avec la partie faible comunicando com en a nous. parte fraca em nós. La chair. A carne. Résistez au diable. Resistam ao diabo. Fuyez devant Fujam les péchés. diante do pecado. Alléluia. Il y a les victoires As vitórias qu'on remporte en fuyant. que nós tomamos somente fugindo. Alléluia. Il y a de batailles qu'on Há remporte en batalhas que fuyant. nós vencemos somente fugindo. Et il y a de combats E há combates qu'on perd en que nós résistant. perdemos resistindo. Alléluia. On ne résistait pas en Nós tout. não resistimos em tudo. Joseph José, a fui devant la femme de ele Potiphar, fugiu diante da mulher do Potifar, courant, correndo, mais en vainqueur. mas como vencedor. Alléluia. Samson Sansão, a résisté devant ele Dalila, resistiu diante de Dalila, résistant, resistente, mais en perdant. mas perdendo. Alléluia. Il faut comprendre Tens que compreender qu'est-ce qu'il faut faire par o que tens rapport. que fazer concernente a isso. Alléluia. Et j'ai écrit E ceci. eu escrevi o seguinte: L'invitation à o l'impudicité convite para a imoralidade sexual est un combat é um combate dont tu ne disposes pas que tu não l'humilité de disponibilizas résistance. a humildade da resistência. Alors, ce que tu peux faire, Então, o que tu podes fazer? fuis. Fugir. Alléluia. Fuis. Fugir. Fuis. Fugir. Retenez cette pensée divine. Mantenham esse pensamento divino. Là où Dieu t'avertit, Onde Deus te avisa. et je vais un peu vous choquer E avec vou ça. vos chocar um pouco com isso. Pensée divine. Pensamento divino. Là où Dieu t'avertit, Onde Deus te avisa, il ne te protège plus. Ele não te protege mais. Alléluia. Là où Dieu Onde t'avertit, Deus te avisa, il ne te protège Ele plus. não te protege mais. Tu sais pourquoi il ne te Tu sabes por protège que Ele não plus? te protege mais? Parce que sa protection Porque a se sua cache proteção se esconde dans l'avertissement qu'il t'a donné. no aviso que Ele te deu. Alléluia. Là où Dieu Onde t'avertit, Deus te avisa, il ne te protège plus. Ele não te protege mais. Les jours où tu mangeras, O dia que você comerá, tu mourras. tu morrerás. C'est tout. É tudo. Donc cela veut dire, Quer dizer, c'était tellement automatique. era tão automático. Dieu n'avait pas besoin Deus d'être não là. precisava estar ali. Le jour où tu O dia mangeras, que tu comerás, que je sois là ou pas, que eu esteja ou não presente, s'il est partout. mesmo que Ele esteja em toda parte, mais il n'a pas mas Ele laissé não deixou la chose a coisa pour qu'il vienne para que Ele venha decidir. Il a laissé ça Ele deixou isso automatiquement. automaticamente. Le jour où tu O mangeras, dia que tu comerás, tu mourras. tu morrerás. Donc l'avertissement Quer dizer, o aviso était de ne pas manger. era para não comer. Et la protection se E a trouvait où? proteção se encontrou Se onde? trouvait dans cet Se avertissement. encontrava neste aviso. Alléluia. Un jour, je suis venu à la Um télé. dia, eu seguia na televisão, Une femme, un homme de mulher. Dieu était en train de donner il était en train d'exhorter le peuple de Dieu à homem de Deus l'église. que estava a exaltar o povo de Deus na igreja. Et il était en train de dire, E ele estava dizendo, il y a une fille há uma moça qui avait rendez-vous avec un que garçon. tinha um compromisso com um moço.
Elle est montée dans un taxi. Ela subia no táxi. Et dans les taxis, E no táxi, le chauffeur a allumé la radio. o taxista ligou a rádio. Et il y a une émission E houve qui passait à la canal que radio. passava na Et rádio il parlait sur e falavam sobre le sida. a SIDA. Il parlait sur le sida. Falavam sobre a Il parlait sur SIDA, le sida. falavam sobre a SIDA. Et vous savez bien E comme vocês ça se sabem passe muito dans bem les como bus. se passa nos táxis. Lorsqu'on met un peu de Quando musique, colocam pouco de música, ça devient maintenant le sujet torna-se dans les sujeito bus. no táxi. Tout le monde était en train de Todo dire. mundo estava Ah, falando. vraiment, les jeunes d'aujourd'hui, Sinceramente, les os femmes jovens de hoje, as d'aujourd'hui, mulheres tout ça, de tout ça. hoje, tudo isso. Et elle avait E rendez-vous ela tinha avec ces compromisso garçons-là. com aquele jovem. Et puis, E ils depois- ils partaient. Eles foram. Et quand ils sont arrivés là où E elle quando devait chegaram, descendre, onde ela tinha que descer, comme il y avait une maman qui était como à tinha côté uma mamãe d'elle, que estava ao seu lado, la maman la a descend mamã desceu pour la laisser la place para de lhe deixar o descendre. lugar de Elle descer. touche un peu, elle cogne Ela un peu la maman. toca, ela panca bocado a mãe. Et la maman, elle a dit, E a mãe diz: eh, tika ko tout en abona "E ba para de me sida na pancar bino assim comment on com fait as ça vossas bateau. sidas que vocês começam a transmitir nas Tu pessoas." peux le dire à la maman, qui E t'a disse dit à que moi mãe, j'ai le "Mas quem sida? te disse que eu tenho SIDA?" Ils ont commencé à se quereller avec la maman. Começaram a brigar com a mãe. Et elle a continué son Ela chemin. continuou o seu caminho. Elle est partie voir le monsieur. Ela foi ver o moço. Quand ils sont croisés avec les Quando messieurs, eles se cruzaram com o moço, comme nous connaissons bien les como jeunes conhecemos garçons, muito les bem jeunes os gens, jovens de hoje, ils étaient nombreux à la maison en eles train eram de jouer à la muitos em PlayStation. casa a jogar o PlayStation. Lorsque la fille est E entrée, quando a moça entrou, tout le monde a commencé à todo sortir. mundo começou a sair. Aïe, aïe, non, aïe. Il Amigo, sort. já volto. Ah, massa, zelanga non, Amigo, aïe. espera também, já vou. Non, sukarana quoi? Vou para Il aí. sort. Ele sai, Au ele final, sai. ils sont restés E que no deux. final permaneceram apenas os dois. Et le monsieur avait préparé E les o moço lieux havia preparado o lugar comme un jeune païen qui se respecte. como jovem pagão que se respeita. Et ils ont fait tout ce qu'ils Eles pouvaient fizeram faire. tudo o que podiam fazer. Premier rendez-vous, Primeiro encontro, c'était déjà. já estava. Et la fille, comme elle a vu que E le a monsieur moça, était como viu beau, que o moço era lindo, et comme elle avait beaucoup passé le como temps à já passou l'église sans muito gagner tempo na quelqu'un, igreja sem ganhar alguém, elle a dit, ici j'ai ela trouvé. disse, aqui eu encontrei. Et quand ils ont fini, E quando eles terminaram, le monsieur a dit, bon, je o moço lhe t'accompagne. disse, vou te acompanhar. Il sort. Eles saem Le monsieur dit, bon, hey, attends, j'arrive, j'ai oublié mon e téléphone disse, espera, eu esqueci meu telefone à la maison. em casa. Le fait de rentrer pour chercher O son fato de téléphone, voltar para procurar o telefone, sa petite sœur entre. a sua irmã mais nova entra. Et elle salue, ah madame, Ele comment vous allez? saúda, senhora, como é que estás? C'est vous la copine de mon Tu frère? és a namorada do meu irmão. Et puis elle est joyeuse. Ela está feliz. Elle dit, oui, Ela c'est fica moi. feliz, sim, sou eu. Et puis la fille la tire de côté. Depois, a jovem lhe dit, pega no maman, canto e diz, mãe, J'étais vraiment vu entrer quand j'étais eu te de vi loin. entrar de longe. J'allais juste te dire, Eu só queria te dizer, mon frère a le o sida. meu irmão tem SIDA. Tu vois, Você está a ver? voilà pourquoi je t'avise Por isso estou a déjà. avisar agora. Parce que toutes les femmes Porque todas as mulheres qui sortent avec mon frère que saem com sont meu, atteintes com du meu sida. mano, eles são vítimas da Et la SIDA. fille là où elle E a était, moça onde ela se encontrava, elle ne savait plus ela comment não avancer. sabia como avançar. Elle est restée Ela tétanisée. permaneceu neutralizada. Alléluia. Et elle est rentrée. E ela voltou. Après 5 jours, elle est Depois allée de voir le 5 dias, ela pasteur. foi ver o pastor. Le pasteur, elle dit au pasteur, Ela disse ao pastor, regarde ce qui s'est olha o que se passé. passou. Et le pasteur lui E dit, o pastor lhe diz, on va prier, ils ont vamos prié. orar, eles Le oraram. pasteur lui dit, va O faire pastor le lhe disse, test. vai fazer testes. Elle dit, non, j'avais déjà Ela fait le disse, não, já test. havia feito o teste. Oh, je ne vois rien. Le pasteur Eu dit, não non. vejo nada. O pastor disse, não. Ce genre de maladie, Esse tipo de doença, on nous dit, c'est après 3 à 6 mois. isso acontece depois de 3, 6 meses. Il faut attendre. Tens que esperar. Et elle a attendu. E ela esperou. Elle commençait à Ela maigrir. começou a emagrecer. Après, elle est partie Depois ela voir. foi ver. Et elle a vu qu'elle était atteinte du Ela sida. viu que ela era vítima da SIDA. Et quand elle est rentrée à E quando ela l'église, voltou na igreja, elle dit, pasteur, ela disse, pastor, moi je prie. eu oro. Moi je travaille au Eu trabalho protocole. no protocolo. Mais comment vraiment Dieu Mas peut como me é que laisser Deus comme pode ça? me deixar assim? Comment il ne pouvait Mas pas como é que m'arrêter en ele não cours de podia me route? parar durante a caminhada? Et quand elle E était en train de quando dire ela ça, estava a dizer isso, Dieu dit au Deus pasteur, disse ao pastor, dis-là, elle ne se diga souvient a pas ela não se lembra la radio que le monsieur a l'avait rádio que o allumée. Senhor havia
à la radio, que o Senhor havia ligado na on rádio, parlait du sida. falavam da SIDA. Elle n'a pas tenu Ela não compte. deu conta. Et au-delà de ça E encore, além disso, quand elle voulait descendre, queria descer, la dame là l'a dit, a mãe que ne estava me presente cogne disse, pas. não Na me ba toca sida na bino com comment on fait vossas ça batou. sidas que estão Elle transmitindo n'a às pas tenu pessoas. compte. Ela não deu conta. Voilà pourquoi je te Por dis, isso te digo, là où Dieu onde Deus t'avertit, te avisa, il ne te protège Ele plus. não te protege mais. Sa protection A se sua trouve dans proteção se l'avertissement. encontra no aviso. Et Dieu voulait que je E te Deus dise queria ça. que tu dissesse isso. Je ne serai pas trop Eu não bavard serei aujourd'hui. muito, eu não falarei muito Parce que hoje. Dieu voulait que je te Porque dise Deus queria quelque que eu dissesse uma chose. coisa. Chaque jour, il Cada t'avertit. dia Ele te avisa. Laisse cette vie Deixa esta d'impureté. vida de Abandonne impureza. cette vie. Abandona esta Laisse vida. cette femme. Deixa esta Laisse mulher. cet homme. Deixa esse Laisse homem. cette Deixa deuxième femme. essa segunda mulher. Laisse cet homme. Deixa esse homem. À l'université, à Na l'école. universidade, na Il escola. ne faut pas vivre cette Não podes vie. viver esta vida. Les gens savent que tu es à Pessoas sabem l'école. que você está na escola. Or, tu es hors Enquanto que l'école. você está fora da escola. Au même moment où je te Ao mesmo parle, momento que eu estou a te falar. c'est de l'avertissement de É do Dieu de aviso ta de part. Deus da tua parte. Mais tu rends ton Mas cœur tu tornas o teu coração comme une pierre. como uma pedra. Et rassure-toi qu'il va te E rappeler. assegura-te que Ele vai te lembrar. Et même toi qui nous E suis mesmo sur tu que quer nos Internet, seguir na internet. tu te dis, moi je tu suis te encore dizes, eu jeune. ainda sou jovem. J'ai mon temps. Eu tenho o meu tempo. C'est vers 30 et quelques. É até os 33, 30 Que e je tal veux anos commencer à me que eu irei comporter. começar a me comportar. Qui te dit que Quem les te disse trentaines, que nos 30 e tal tu vas arriver jusqu'aux você vai trentaines? chegar até 30 e tal? Qui te dit Quem te disse que le lendemain que t'appartient? o amanhã te pertence? Alléluia. Toi qui viens à Tu que l'église, vem à tu igreja, es chrétien, tu és cristão, mais tu es mas tu és un pied dedans, un pied dehors. pé dentro, pé fora. On peut facilement te Podem retrouver facilmente te encontrar dans des boîtes de nuit. em boates da noite, Si on prend ton téléphone, pegando o telefone. on peut facilement Podem retrouver facilmente encontrar des sites obscènes, lugares, coisas des sites obscenas, pornographiques. coisas como On peut pornografia. facilement te Podem retrouver facilmente dans encontrar des conversations em bizarres. conversas estranhas. Je te dis que cette Eu te digo que prédication, essa pregação c'est de l'avertissement pour é toi. aviso para ti. Alléluia. Car le Seigneur veut Pois o Eterno quer que nous puissions que nós possamos mener une vie de pureté. ter uma vida de pureza. Et je vais te donner quelques points si Vou tu te veux dar être alguns vainqueur pontos se você quiser ser vencedor devant ces dangers. diante desse perigo. En voici quelques solutions. Aqui estão algumas soluções. Le premier, A primeira, ou la première ou a solution, primeira solução, apprends à fuir. aprende a fugir. Alléluia. Apprends à fuir. Aprende a fugir. Et deuxièmement, E em segundo lugar, évite la tolérance. evita a tolerância. Les gens sont trop tolérants. Pessoas são muito tolerantes. Ils voient vraiment que cette Eles discussion vejam que mesmo essa va discussão des gens dans des sens, vai em sentidos, mais ils tolèrent. mas eles toleram. Ils donnent vie. Eles dão vida. La tolérance est A un piège. tolerância Est un piège. é uma armadilha. Apprends à couper court. Aprende a cortar curto Et ça va beaucoup aider. e vai ajudar muito. Alléluia. Et j'avance encore. Eu avanço ainda mais. Évite toute parole qui donne espoir. Evita toda palavra que dá esperança. Il y a des gens, ils refusent pas. Onde as pessoas não recusam, Mais ils n'acceptent pas non mas não plus. aceitam também. Il est entre refuser Ele et está entre accepter. aceitar ou recusar. On lui propose quelque Então lhe chose. propor alguma coisa. Il ferme la porte. Ele fecha a Mais porta, il laisse un peu. mas deixa pouco Et ça donne de l'espoir à la espaço personne qui e le dá propose esperança na pessoa que está a lhe propor de continuer. de continuar. Alléluia. Et l'autre point, E outro ponto, crucifie chaque jour ta chair. crucifica todos os dias a tua carne. N'est pas une vie de Não tenha sanctification uma d'un vida de mois, santificação de mês, d'une année, de ano, et une vie de e sanctification uma de tous vida les de jours. santificação de todos os dias. Donc lorsque tu te Quer réveilles, dizer, quando você acorda, dis Père, aujourd'hui je diga, suis encore Pai, hoje faible. ainda estou fraco. La sanctification A d'hier santificação de ontem est passée, je veux quelque chose passou, eu quero uma d'aujourd'hui. coisa nova hoje. Alléluia. La discipline est A l'une des clés disciplina é uma das chaves pour vaincre para l'impudicité. vencer a imoralidade sexual. Et il faut que tu saches Tens que saber
les péchés sont tous que os pecados são todos égaux aux yeux de Dieu. igual aos olhos de Deus. Mais les péchés sont Mas différents os pecados são diferentes par rapport à leurs intensités. segundo as suas intensidades. Et même nous les E hommes, mesmo nós, os les vols homens, sont tous os vols. roubos são todos roubos. Mais si celui qui vole à la Mas se maison, aquele que rouba em casa, bien que je ne que- cautionne pas le vol, eu não considero o roubo. celui qui vole à la maison Aquele que rouba em casa un peu de nourriture, pouco de comida, même les hommes les traitera mesmo différemment os homens vão lhe tratar de diferentemente celui qui va braquer une do banque. que daquele que vai Qu'est-ce que je veux te dire? assaltar um banco. O que eu vou te dizer? Les péchés Os pecados sont les mêmes aux yeux de são os Dieu. mesmos aos olhos de Deus, Mais les problèmes, c'est leur mas os intensité. problemas é as suas intensidades. Et avant de finir, je vais te E antes de donner terminar, eu vou te deux dar sortes de dois péchés tipos de pecados et te montrer la e te différence de mostrar a leurs diferença das intensités. suas intensidades. Les péchés Os pecados, de la langue. o pecado da língua, Ce que j'appelle les péchés de o la que eu langue chamo o pecado da ou les língua, péchés de la bouche, o pecado da boca, c'est tout ce qui a trait, é tudo au o mensonge, tudo que tem a ver com mentira, aux calomnies, tudo que é igual a à la calúnia, médisance, tudo que é igual à la médisance. Voilà. Kotonga mutu. com fofoca. Ok. Ce genre de péché, Esse tipo de pecado, c'est péché normalement comme tout autre. esses pecados normalmente como todo outro, Mais sauf que ces péchés só que esses pecados diluent la force des paroles qui sortent de ta dilui a bouche. força das palavras que saem da tua boca. Donc devant les démons Quer dizer que diante dos et demônios devant les paroles e diante das autoritaires palavras qui autoritárias doivent que sortir de ta tem que bouche, sair da tua ta boca, bouche n'aura a plus tua boca já não d'autorité. terá autoridade. Alléluia. Ce genre de péché Esse tipo de pecado épuise tout ce qui est ressource acaba com d'autorité tudo que é fonte de autoridade, de ce qui sortira de nos aquilo que bouches. sairá das nossas bocas. Alléluia. Parce que tu dois Porque tu comprendre. tens que compreender. Tu peux dire, Tu sors pode au nom de dizer, sai em Jésus. nome de Jesus. C'est la même phrase, É a mesma frase, mais il y aura un problème mas terá d'intensité. problema de Il intensidade. y a un autre, lorsqu'il est Há dit, outro quando diz, les démons se os précipitent de demônios se sortir. precipitam para Il y a sair. d'autres personnes, Uma lorsqu'il outra est dit, pessoa quando diz, les démons, au lieu de os demônios sortir, em vez de sair, ils viennent attaquer la eles vêm personne qui atacar l'a a dit. pessoa que disse. Qu'est-ce qui fait la O que différence? é que faz a diferença? C'est la puissance et É o poder l'autorité e de a la parole. autoridade da palavra. Alléluia. Et deuxièmement, E em segundo lugar, c'est l'impudicité. é a imoralidade sexual. C'est le péché comme tout É o autre péché. pecado como todo o pecado. Mais maintenant, son problème, Mas agora o seu c'est problema que c'est un é péché que é um pecado que moi j'appelle que eu chamo un péché qui absorbe la pecado que grâce. absorve a raça. C'est un péché qui absorbe la grâce. É um pecado que absorve a graça. Le péché sexuel, O pecado sexual c'est l'un des péchés é um dos ou l'un pecados des moyens que le ou um diable dos meios utilise que o diabo utiliza pour modifier les para destinées, modificar os destinos, pour modifier para modificar les as circonstances, circunstâncias, pour te mettre des para, embûches para te colocar barreiras dans le chemin de tout le no jour, caminho de dia a dia, pour t'empêcher para te d'atteindre impedir l'objectif. de atingir o objetivo. C'est pour te bouffer É para l'énergie. para comer a tua energia. Et quand j'étais E petit, quando era mais novo, lorsque les grands frères nous quando disaient, o mais velho nos dizia, petit, pequeno, quand tu sors trop quando avec você les sai filles, muito com as c'est meninas, ton énergie que é tu a tua dépenses. energia que você está a gastar. Je pensais que Eu c'était cette pensava que énergie. era essa energia. Alléluia. Ce n'est pas de cette énergie Não é que je dessa parle. energia que eu estou falando. Je parle de Eu cette estou falando énergie dessa energia spirituelle espiritual qui te permet à que te t'imposer permite devant de des se impor problèmes. diante dos problemas. Donc là où on veut Quer sélectionner dizer, le onde gens, nós queremos selecionar toi homens, lorsque tu viens tu en ces quando lieux-là, você vem naquele mesmo tu lugar, t'imposes. tu C'est se de cette impões. énergie É que je dessa parle. energia que eu C'est estou falando. l'énergie qui te É a permet energia que te à permite accomplir de a grandes cumprir choses. grandes coisas. Alléluia. C'est de cette É énergie que dessa tu vas energia perdre que você vai perder lorsque tu pratiques quando você pratica cette dépravation sexuelle. essa depravação sexual. Un plaisir de 5 minutes Prazer de 5 minutos peut te voler 50 ans de pode ta te vie. roubar 50 Et anos tu vas vivre e malheureux. vais viver infeliz. Tu vas condamner Dieu. Vais condenar Deus, Or, c'est toi qui as tout donné. enquanto que você que deu tudo. Alléluia.
Et je veux chuter. E eu vou concluir. Ces messages, Essa mensagem il faut le vivre pour le é prêcher. necessário viver para poder o pregar. Voilà pourquoi dans Matthieu Razão pela qual 23, em Mateus 13, 23:13, la Bible dit, a Bíblia diz: Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, a Bíblia diz, ai de vocês, fariseus hipócritas, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, porque vocês afirmam aos homens o reino dos céus, vous n'y entrez pas, vocês não entram, vous-même, et vous Vocês n'y laissez mesmo. pas entrer les autres vocês personnes. mesmos não entram e vocês não deixam entrar outras pessoas. Alléluia. Moi, je crois qu'une vie de Eu sanctification, creio que uma vida de santificação c'est une marche é uma caminhada de tout le jour. de dia a dia. Et il est possible de E passer é un jour possível passar um dia sans péché. sem pecar. Il est possible. É possível. Car si Dieu Pois se Deus met la sainteté coloca a et santidade la e a sanctification santificação comme notre standard, como nosso padrão, c'est que Dieu sait é porque Deus sabe que nous sommes capables que nós somos d'atteindre ce capazes de niveau-là. atingir este Et nível. nous allons E l'atteindre. nós iremos atingir. Là où tu es, nous allons Onde você nous se lever. encontra, vai levantar. Nous allons nous lever. Vamos levantar. Dieu m'a armé aujourd'hui Deus me armou hoje pour que je sois para que eu seja un canal de bénédiction canal de bênção pour un homme ou para une femme homem ou uma mulher qui veut que quer avoir de la force ter força pour résister au para péché, resistir ao pecado, pour résister à ces péchés para resistir a este d'impudicité. pecado, a imoralidade sexual. Alléluia. Alléluia.